Obrigada, obrigada, Larissa. Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. A gente Boa hoje noite. Boa noite, Antonieta. Isso. A gente hoje está iniciando aqui a aula 6, né, do curso. Essa aula a gente chamou de Desigualdades Urbanas e Escolares. Eu sou Carolina Zucarelli, professora da UF. Tenho acompanhado vocês desde o início, as aulas, tem sido muito legal, né, o espaço que a gente está tendo aqui no curso. Acho que é um momento de troca muito importante que a gente está tendo. Então, tanto quando a gente faz, né, a apresentação, as questões, mas o que vocês colocam também no bate-papo ao longo da aula. Essa é um pouco a ideia da dinâmica hoje também da nossa aula, que eu e a professora Ana Carolina vamos dividir. Que vocês fiquem à vontade para interromper, falar e fazer questões sempre que quiserem, né? Então, a nossa aula aqui hoje, né? Assim, a gente tem, a gente propôs, né? Discutir como que a organização social do território implica em acesso a oportunidades educacionais, né? De uma forma como foi feito tanto nos estudos que vocês viram anteriormente sobre efeito vizinhança, ou perdão, sobre efeito escola, sobre as reproduções das desigualdades. Então, a gente está em diálogo com tudo aquilo que veio antes da aula que a gente está dando agora, mas que avança um pouco na medida em que a gente introduz um outro fator para pensar essas desigualdades, que é exatamente o que a gente está chamando aqui de organização social do território, mas que pode ser chamado com outros nomes, e a gente vai passar por eles, né, ao longo da aula. E a ideia aqui que a gente organizou, né, eu e a Ana Carolina, é que a gente primeiro faça assim uma conversa sobre as principais teorias que giram em torno desse debate. Depois a gente traga pesquisas, né, a parte mais empírica do que foi desenvolvido. Então, antes de eu começar, eu queria passar para a professora Ana Carolina para ela se apresentar e dizer que a gente, durante mais ou menos 10 anos, a gente fez parte de um grupo de pesquisadores que estavam reunidos no Observatório das Metrópoles. O Observatório das Metrópoles é um Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia, que tem a coordenação lá na UFRJ, e a gente passou esses quase 10 anos estudando a segregação urbana no Rio de Janeiro e os impactos nas oportunidades educacionais, né, de crianças de escolas municipais de diversas regiões da cidade. Então, a gente fez muito trabalho de campo nas escolas municipais, aplicando o que inicialmente a gente tinha visto na teoria, e isso teve como produto uma série de pesquisas. Eu vou mostrar aqui para vocês e vai ficar na revisão, na indicação bibliográfica. Tem esse livro aqui, Desigualdades Urbanas, Desigualdades Escolares, que é de 2010, e tem uma série de pesquisas feitas em escolas do Rio, de Belo Horizonte, de Natal, se não me engano, e um outro livro também que é dessa pesquisa, que é esse aqui, A Cidade contra a Escola. Esse reúne textos internacionais, todos traduzidos, mas também esse aqui é de 2008, e uma das referências que a gente também sempre usa quando fala dessas nossas pesquisas. Bom, é para me apresentar, né? Olá, pessoal, boa noite. Bom, primeiro, é claro, agradecer essa oportunidade, né? A professora Carolina Zucarelli me convidou aí para dividir a aula de hoje, que realmente, além de ser um tema assim, do nosso interesse, é um tema também afetivo, né? Na nossa história e mesmo na nossa relação, assim. Então, nós fomos colegas aí de graduação, de especialização, de mestrado, e sempre discutindo essa relação
entre segregação urbana e desigualdades escolares, né? Então, sou cientista social também, pela UFRJ, doutora em educação e atualmente sou professora substituta na UFRJ, de Fundamentos Sociológicos de Educação. Mas é isso, como tema de pesquisa, a gente ainda tem essa discussão, porque, na verdade, assim, foi muito marcante, né, para a gente. A gente iniciou esse debate quando a gente estava na iniciação científica. O Observatório das Metrópoles estava também iniciando essa pesquisa aí relacionando desigualdades urbanas e escolares. Então, por exemplo, esse primeiro livro, né, Cidade contra Escola, a gente estava ali participando na condição, né, de iniciação científica. No segundo livro já tem nossos trabalhos, né, de mestrado. No ano passado, não, ano retrasado, eu estava fazendo também pós-doutorado lá com o pessoal do observatório. Então, realmente a gente percorreu aí muitos caminhos na construção das pesquisas em torno desse tema, né? Mas, enfim, não só nós, né? Na verdade, tem outros também grupos de pesquisa hoje no Brasil discutindo essa relação, e mais adiante na aula eu vou falar um pouquinho disso com vocês, demonstrando mais algumas pesquisas empíricas. A Zuka vai começar falando um pouquinho mais da parte teórica, mas a gente vai trocando entre nós e nós todos. Obrigada, Carol. Eu dei uma congelada, né, na hora que eu passei a palavra. Então é isso, gente. Mais uma vez, eu queria também aproveitar para agradecer Larissa e Mariana sempre pelo apoio. Larissa e Mariana são bolsistas de iniciação científica comigo aqui na UF. Eu sou professora do Departamento de Sociologia da UF, da pós-graduação, e elas têm me acompanhado aí há alguns anos e feito trabalhos muito significativos enquanto pesquisadoras, e agora aqui como equipe de apoio desse curso. Então, queria agradecer vocês nesse início de aula. Mas a gente ainda vai... elas estão sendo maravilhosas e a gente pode contar muito com elas, né? E isso eu tenho uma confiança muito grande nas duas. Então, mas a gente depois continua, né, no final do curso fazendo os devidos agradecimentos, e Carol, claro, Carolina, por ter aceito participar. Então, muito bem, a gente hoje vai falar exatamente, né, dessa parte das desigualdades urbanas e como afetam as oportunidades educacionais. Mas eu queria, antes de começar conversando com vocês, pensando, né, a gente pensando aqui, quais os fatores que geram as desigualdades educacionais. Né? A gente tem um curso que está pensando exatamente nesses elementos que podem nos ajudar a pensar as desigualdades educacionais, os resultados desiguais que a gente percebe entre os estudantes. Né? E quando a gente fala dessas desigualdades educacionais, especialmente do ponto de vista da sociologia, existe uma tradição de estudos de sociologia da educação que está muito ligada, né, no primeiro momento, a perspectivas que foram desenvolvidas nos países ricos do Ocidente, sobretudo Estados Unidos, França, Inglaterra, especialmente quando eles passaram por processos de expansão dos seus sistemas educacionais. Né? A gente tem aí, principalmente no pós-Segunda Guerra, aqueles anos foram considerados anos dourados, né? De 1945 até 1975, onde esses países especificamente passaram por uma ampla expansão das oportunidades educacionais. Né? Coisa que o Brasil é muito tardio nesse processo, a nossa expansão ela é tardia, mas esses centros produtores de pesquisa, que influenciaram muito a nossa produção no Brasil, eles tiveram esse impulso pós-Segunda Guerra e essa ampliação de muita gente entrando no sistema educacional. Né? Nesse momento, a gente tem uma série de interpretações que são desenvolvidas para pensar a relação entre expansão dos sistemas educacionais e as desigualdades sociais. Essas primeiras interpretações surgidas, a gente diz assim um pouco que são interpretações otimistas, porque naquele momento acreditava-se que, ao expandir as oportunidades educacionais, você era capaz de diminuir as desigualdades sociais. Então, a gente olha, né, por exemplo, vocês já devem ter ouvido falar muito na ideia de capital humano, né, a teoria do capital humano.
ou o próprio, na sociologia, a gente tem um campo, né, que foi dominado pelo Parsons, também mais ou menos ali meados da década de 50 do século passado, que era um campo do funcionalismo, que olhava para as instituições a partir de uma certa noção de qual é a função dessas instituições na sociedade. Essas visões otimistas com relação à possibilidade da expansão educacional ter efeitos positivos na redução das desigualdades está muito ligada ao que a gente vai falar assim, de um certo um caráter benigno das desigualdades econômicas e sociais, né? Vai dizer um pouco que as desigualdades em determinadas sociedades elas seriam um desfecho quase que natural, né, do processo de desenvolvimento, do processo de modernização. Ela não estava tão ligada a concepções hierárquicas, por exemplo, que é o que a gente vê quando discute, como a gente viu aqui no curso, né, a teoria burgesiana. Ela também não está muito ligada à noção de que esse sistema, né, ele é um sistema que, por mais que a gente faça a expansão das oportunidades educacionais, não necessariamente a gente vai reduzir as desigualdades, mas havia essa noção, esse caráter, quem fala é o David Gruski, da ideia de caráter benigno, de uma ideia sobre as desigualdades sociais, né? Ele tem um texto que é A História das Desigualdades que Nós Adoramos Contar. E ele vai falar exatamente que essa redução das desigualdades seria um desfecho natural de um processo de modernização que envolveria também a expansão das oportunidades educacionais. E aqui não tem como a gente não lembrar da teoria do capital humano. Tem um economista que é o Theodor Schultz, que ficou muito conhecido por desenvolver essa ideia, e a gente incorporou isso muito aqui no Brasil, né, de que você, ao investir em educação, né, investir no capital que as pessoas podem ter na medida em que se escolarizam, você teria como capacidade de aumentar a produtividade do trabalho, aumentar o salário, e essa perspectiva também via que essas desigualdades, elas eram desigualdades residuais, no sentido de que era destinada a ser reduzida progressivamente conforme avançava o desenvolvimento social, e ela jamais seria uma desigualdade estrutural, né? Que seria, por exemplo, uma consequência da própria natureza do sistema capitalista, né? Então, a teoria do capital humano, nessa perspectiva otimista, o próprio funcionalismo, eles tiveram muita importância, principalmente nesse período em que se desenvolvia, de fato, essas oportunidades, elas iam aumentando, né, nesses países inicialmente produtores de pesquisa. Enquanto eu estava preparando a aula, eu me lembrei muito aqui no Brasil, como que isso veio, né? A gente tem a gente importa a teoria, mas ela chega aqui com ruídos, né? E isso aconteceu com o Langoni, Carlos Geraldo Langoni. Ele morreu recentemente de Covid até, né? Ele foi um economista, que ali mais ou menos na década de 70, ele teve um livro, né, ele publicou um livro que falava sobre o papel do investimento em educação no processo de desenvolvimento econômico de redução das desigualdades sociais. É um livro da década de 70 ali, período da ditadura militar, e ele falava junto naquela época que aquela mesma ideia, né, que o bolo precisa crescer para depois distribuir, né? Então ele estava olhando uma expansão enorme das desigualdades, e ele justificava que a gente estava expandindo as oportunidades educacionais, o Brasil passa, de fato, a aumentar as vagas na educação fundamental já nessa década, mas a gente ainda era muito desigual. Então, ele dizia, olha, a gente ainda é muito desigual, mas no futuro, né, com o aumento, com o passar do desenvolvimento social, do desenvolvimento econômico, a gente vai ter uma redução dessas desigualdades. E isso ele escreve ali, mais ou menos, né, entre 68 e 72, em meio, né, a gente viveu um período de crescimento econômico de fato, e ele justificava que havia escassez da mão de obra qualificada, isso é muito em diálogo com a teoria do capital humano,
e que a gente ainda ia formar essa mão de obra qualificada, e aí, no futuro, o Brasil seria um país menos desigual. É muito interessante ver o Langoni, no final da vida, dando palestra e sendo muito questionado com essa perspectiva e por que não deu certo, né? Porque não deu certo. E quando ele morreu, algumas pessoas se manifestaram, claro, porque qualquer morte a gente sente, mas não deixando de relembrar o papel importantíssimo que ele teve na construção de uma ideia ao longo da ditadura de que a gente primeiro cresce, né? Depois divide o bolo, primeiro expande as oportunidades educacionais, depois diminui as desigualdades. E isso também está muito ligado a uma perspectiva. Eu vejo que eu estou falando de um período muito otimista, de olhar, né, para essa expansão da educação, de uma ideia que a gente chama de que colou muito, que é o invertido de Kuznets. O Kuznets é um economista, foi, né, presidente da Associação Americana de Economia, e ganhou um Nobel na década de 70, mas em 1955 ele faz um discurso na conferência anual dessa associação, dizendo que o desenvolvimento, o processo de desenvolvimento, primeiro gera um aumento da desigualdade, depois ele cria percebam que é o invertido, né? Então ele gera um aumento da desigualdade, depois ele seria seguido por um período de estabilidade e depois de redução das desigualdades. Isso em função de mudanças demográficas, econômicas, sociais, ou seja, que tem a ver também com a expansão da educação e que estaria ligada a um período de modernização da economia. Né? E a gente fala sempre que, do ponto de vista simbólico, a conferência do Kuznets em 1955 o abandono definitivo de uma visão polarizada de sociedade, né? Que era uma visão entre pobres e ricos, operários e burgueses, e aí a gente está aqui falando de um período muito específico, um período de extremo otimismo, em que se acreditava muito no poder da expansão da educação. Porque, vejam, eu estou falando aqui, né, de quais fatores geram as desigualdades educacionais. Nesse momento, a gente ia testar a ideia de que não haveria, se houvesse essas desigualdades, elas seriam residuais, no sentido de que, progressivamente, pela dinâmica do desenvolvimento social, elas seriam abandonadas, né? Jamais seria, por exemplo, um fenômeno estrutural, né, estruturante da forma como as sociedades se organizam. E aí, né, esses países que estavam expandindo a educação, principalmente a partir da década de 60, claro que a gente está tentando fazer aqui etapas e fases, mas nem sempre é assim, os debates também são concomitantes, mas principalmente na década de 60, houve a emergência de uma tradição na sociologia, de um campo que foi considerado chamado de empirismo metodológico. Né, que a partir de evidências empíricas, isso é muito importante, a partir do que é concreto, dos dados reais, buscava entender o papel da educação em reduzir ou manter desigualdade. Né? São estudos que tinham, né, que buscavam fazer pesquisas empíricas com metodologias quantitativas, ou seja, uso de técnicas estatísticas, de amostras significativas da população, para testar essa ideia, né? O que está acontecendo quando a gente expande a educação? A gente expandiu, as pessoas estão passando pelos sistemas de ensino, então o que acontece a partir dessa expansão? Então, vamos fazer aqui uma pesquisa de um survey de uma amostra significativa da população para entender se a educação mantém, se ela reduz as desigualdades, mas também havia uma preocupação naquele momento em produzir algum tipo de política pública a partir dos resultados que foram levantados. Esse empirismo metodológico da década de 60, a gente pode destacar aqui entre as pesquisas que foram feitas, foram várias, mas a mais conhecida, possivelmente vocês já ouviram falar, é o chamado relatório Coleman. Ele foi um certo precursor dessa tradição, e ele
E foi uma pesquisa feita também em meados da década de 60, coordenado pelo James Coleman, que dá o nome, né, ao relatório. E aí ele fez pesquisa com mais de 600 mil alunos e mais de não sei quantas mil escolas nos Estados Unidos para entender se havia distribuição diferencial das oportunidades escolares entre os jovens e se havia, por que que havia, né? E aí ele pega uma série de variáveis socioeconômicas, então origem, região, cor, raça, sexo, infraestrutura, isso é muito importante, né? Infraestrutura, os recursos pedagógicos das escolas, né? Para entender o que explicava se havia esse diferencial, essa distribuição diferencial das oportunidades escolares. A primeira coisa que ele viu é que havia desigualdades de oportunidades entre as escolas. E aí ele foi tentar entender esse relatório, né? Foi tentar entender por que havia essas desigualdades. E aí ele usava um modelo que era o chamado modelo do tipo entrada e saída, né? Para ver se recursos humanos, materiais das escolas, materiais financeiros e humanos, no sentido, né, dos professores, diretores, e se as características dos alunos eram capazes de acrescentar aos resultados escolares. Ou seja, eu vejo as características como entrada desses alunos e dessas escolas, e eu vou observar os resultados escolares como a saída. Né? Então, era um modelo entrada e saída. E aí, uma primeira observação desses estudos, porque vejam mais uma vez que eu estou tentando aqui chegar, né, em quais fatores geram as desigualdades educacionais. E aí, nesse estudo, uma das primeiras coisas que o relatório observou é que as escolas dos Estados Unidos elas não variavam tanto quanto se imaginava em termos de infraestrutura e recursos. Uma coisa extremamente diferente do que acontece aqui no Brasil. As escolas variam em termos de infraestrutura e de recursos humanos, ou seja, a gente tem variações significativas do ponto de vista de existência de laboratórios, de bibliotecas, da qualificação dos professores, do currículo, do projeto pedagógico, entre outros, né? Lá, esse relatório percebeu que isso não tinha tanta diferença, isso não era um fator de tamanha diferença entre as escolas. E aí, o que eles vão achar como principal resultado era que os resultados escolares estavam muito mais condicionados pela origem social dos alunos do que pela escola que eles frequentavam, né? Até mesmo as diferenças entre as escolas, porque ele mostrava que havia diferenças entre as escolas, eram muito mais relacionadas à composição social dos alunos e dos professores do que aos insumos escolares propriamente ditos. Então, aqui, o relatório Coleman, ele traz para o campo da discussão da sociologia e desmistifica a ideia de que a expansão do acesso promoveria algum tipo de crescimento econômico ou de igualdade de oportunidades educacionais. E mais do que isso é muito forte. As diferenças entre as escolas não eram importantes para explicar os resultados escolares. E o que é muito forte como resultado dessa pesquisa, né, da divulgação dessa pesquisa, do que ela fez como estudos posteriores, é a ideia, vejam vocês, de que a escola não faz diferença. Um lema extremamente pessimista, né? Se a gente vinha de uma forma otimista, a gente tinha um olhar otimista no período anterior, a gente agora olha e vê, bom, a escola não faz diferença, né? E após esse estudo, esse relatório, e tantos outros que foram produzidos mais ou menos na mesma época em diversos países, a gente tem interpretações sobre as desigualdades educacionais a partir de uma tradição da sociologia que ficou conhecida como a sociologia da reprodução. E vocês viram isso muito bem ali com Bourdieu, quando explica, né, o que significa o papel da escola na sociedade, no sentido de reproduzir e legitimar desigualdades sociais. Né? Então, aqui,
A gente está vindo de um período otimista, entrando num período extremamente pessimista, de que a escola não faz diferença, de que a origem e destino estão muito determinadas, porque esse relatório olhou, pegou os dados, entrada dos alunos, saída dos alunos e comprovou por A mais B na teoria deles, de que esses eram os processos pelos quais, os mecanismos pelos quais essas desigualdades se colocavam, né? Mas nem tudo se dá dessa forma, porque ao mesmo tempo que esses relatórios, esses estudos, esse empirismo metodológico, ele faz essa visão pessimista da escola não faz diferença, ele também inicia uma nova geração de estudos que passa a investigar mais profundamente os fatores escolares que exercem impacto sobre os resultados escolares dos alunos. E esses estudos, eu gosto demais deles, são chamados estudos sobre eficácia escolar. Estudos iniciados na década de 70, que começam a questionar a ideia de que a escola não faz diferença. E aí, a gente diz que esses estudos nos permitem avançar na abertura da caixa preta da escola, porque até então ninguém estava olhando para dentro da escola, né? E a partir desses estudos sobre eficácia escolar, começa-se a olhar para aquilo que se passa dentro da escola e mapear quais são os fatores que exercem impacto na trajetória dos alunos, né? Então, aqui a gente vai ter alguns fatores mapeados, como gestão escolar, clima escolar, gerenciamento de sala de aula, abordagem didática, expectativa dos professores. Aí a gente tem uma série de possibilidades de investigação sobre esse efeito escola. Eu esqueci de apresentar o PowerPoint, eu já vou botar. Mas tem esse livro, eu acho esse livro é muito bom, que é Pesquisa em Eficácia Escolar, Origem e Trajetória, que é do Origem e Trajetórias, que é do Nigel Brook e do José Francisco Soares, que são professores da UFMG. É um livro da editora da UFMG e que mostra exatamente a trajetória dessas pesquisas, a origem, mas também os estudos empíricos que vieram abrir a caixa preta da escola, né? Esse aqui é um livro que é muito bom, recomendo, assim, ele vende, na editora da própria FMG vendia, na época era R$ 15, mas ele é um livro bem volumoso, assim, com a Larissa botou aqui, né, no bate-papo já a referência. Mas isso tudo para dizer para vocês o seguinte: a gente está chegando, né, nos estudos que vão falar, que vão trazer o debate da sociologia da educação em convergência com o campo da sociologia urbana. É exatamente isso que a gente vai falar mais profundamente agora, né? Esses estudos que tratam da organização social do território como um fator que também exerce impacto sobre a trajetória educacional dos estudantes, né? Se a gente tem, de um lado, o relatório Coleman, né, o empirismo metodológico, os estudos do efeito escola, que vão mostrar que a composição socioeconômica dos alunos exerce impacto sobre a trajetória escolar, a gente também vai falar agora por que a vizinhança, por que o território, por que a organização social desse território, vizinhança, o bairro, né, dependendo de como a gente for, de qual categoria de análise a gente usar, também condiciona essa trajetória. E aí eu quero chamar a atenção para duas questões importantes que norteiam a literatura que a gente vai trazer para vocês agora e os trabalhos empíricos no que diz respeito a essa organização social do território, considerando as oportunidades educacionais, que é a primeira pergunta, né? Quais condições dessa organização afetam os resultados escolares? Quais as condições do bairro, quais as condições da vizinhança, quais as condições do território vão afetar os resultados escolares? E a segunda, tão importante quanto a primeira, quais os mecanismos que explicam a relação entre as características do bairro, da vizinhança, do território e os resultados escolares? Eu lembro muito
de um início de um texto do Bourdieu, que é As Desigualdades Frente à Escola. E ele começa dizendo que filhos de operário têm 80 vezes menos chance de entrar no ensino superior do que filhos da elite, por exemplo. Aí ele vai dando uma série de dados, vai botando os dados lá, até que ele fala o que eu acho mais importante, que ele fala, bom, apontar as desigualdades não basta. A gente tem que entender os mecanismos sociais que estão por trás da produção e reprodução dessas desigualdades. E aí ele começa a obra, né, a grande obra dele, ou seja, a gente entender quais são esses mecanismos que estão por trás exatamente dessas desigualdades. Então, eu vou aqui apresentar. Carol, se você quiser falar alguma coisa, você me corta. Vocês também quiserem já fazer algum comentário. Eu fiquei pensando um monte de coisa enquanto você falava, né? Fiquei pensando desde, né, do início da sociologia, assim, pensar, né, os 3 autores clássicos, e aí a centralidade aí de Durkheim no debate em torno das relações entre educação e sociedade, dentre os clássicos, né? Não que Marx e Weber não tenham, né, de algum modo, essa discussão aí sobre educação e as relações com a sociedade. Mas o Durkheim ele teve um grande peso, né? E toda essa ideia aí de escola neutra, escola justa, né? Essa ideia que nos anos 50 o Parsons, né, desenvolveu lá nos Estados Unidos para ressaltar uma sociedade meritocrática, né? Como que a expansão das oportunidades educacionais ia fazer com que as desigualdades, né, resultantes entre os indivíduos após, né, o fato de todos terem experimentado as escolas, diriam respeito apenas aos seus méritos e esforços individuais, aos seus comprometimentos individuais, né? Então, aquilo que a professora Zucca falou. Dentro do pensamento funcionalista, né, que tem o Durkheim aí como o grande autor, a grande base, é como se as desigualdades fossem, de fato, funcionais para a sociedade. Assim, não era um problema em si a ser discutido, né, dentro da sociologia da educação. Assim, naquela relação que o Durkheim faz, né, entre a sociedade e o organismo, né, humano, os diferentes órgãos, cada um exerce uma função diferente. É como se a sociedade a gente precisasse, né, de diferentes indivíduos exercendo funções diferentes. E é assim que o todo, que é a sociedade, vai ter a sua harmonia, né? Então, as desigualdades aparecem como funcionais. Só no pós-guerra, só a partir da expansão de fato, né, das oportunidades educacionais, que até então a escola, né, estava sendo ofertado especialmente para as elites, né? Mas quando a gente vê outras classes aí adentrando essa instituição, que você vai começar a ter, de fato, uma discussão em torno do problema que representam as desigualdades educacionais, né? Especialmente dentro do campo sociológico. E aí, fiquei pensando também, aí depois, né, fala do relatório Coleman, assim, né, como que o relatório, ele desmascara, né, aquele processo de democratização da educação que estava acontecendo, né, especialmente em países aí dominantes do capitalismo, né, não era o nosso caso, como a Zucca falou, na verdade, desconstrói, inclusive, essa argumentação funcionalista, né, que a gente estava falando de que a escola é justa, né, de que as oportunidades estão sendo dadas. Na verdade, as pessoas realmente estão podendo entrar na escola, mas elas não estão aprendendo da mesma forma, né? Elas não estão tendo oportunidade de um ensino de qualidade da mesma maneira, né? E aí a gente vai começar a ver desmascarada, né, que de fato existe uma relação entre origem social e essas desigualdades nesses resultados educacionais. É isso que não está presente na discussão funcionalista, né, estrutural funcionalista. É como se, não, a escola não vai fazer diferença. Ela não vai fazer diferença para as suas diferenças em termos, né, da sua família, assim, da cultura familiar, da sua origem social. A escola vai considerar todo mundo como igual. Os resultados que saíram aí a partir desse processo de escolarização é só do seu esforço. Essa escola é justa, é neutra, é maravilhosa, né? E aí, com trabalhos, né, como o relatório Coleman, vai ser revelado que, na verdade, assim, os grupos, né, étnico-raciais nos Estados Unidos, eles apresentavam resultados absolutamente diferentes. Então, a maioria branca, ou mesmo a minoria asiática, apresentava os melhores resultados.
e os negros, os latinos, apresentavam os piores resultados, né? E a explicação não estava numa falta de capacidade. O próprio Bourdieu, né, no trabalho que a Zucca falou, ele fala isso. A gente tende a confundir diferença de êxito com diferença de dom. E não é sobre isso, né? A questão mesmo, se a gente voltar a pensar, né, no contexto dessa sociedade norte-americana, uma sociedade que até a década de 70, né, de 50, tinha leis segregacionistas, né? Assim, o relatório Coleman, inclusive, ele é uma solicitação do Congresso americano para saber como é que está se dando esse processo de expansão educacional. E os Estados Unidos estavam imaginando, né, a sociedade está garantindo igualdade de oportunidades, vai dar tudo certo. E o relatório Coleman vem para desconstruir tudo isso, né? Não, as escolas não estão sabendo enfrentar essas desigualdades em termos da origem social do aluno, né? Esses resultados desiguais não é porque as pessoas se esforçam ou né, têm talentos unicamente, né, diferentes, mas porque as suas bagagens iniciais são muito diferentes e a escola não sabe lidar com isso, né? A escola não sabe ensinar a todos os grupos sociais com a mesma qualidade, né? Segundo Bourdieu, para a escola, né, é muito mais fácil ensinar para os filhos das elites que já dispõem daquela cultura que a escola valoriza, né? Assim, então, e aí, mais adiante, né, a gente vai ter essa discussão muito forte em torno da sociologia urbana. Mas uma coisa também que eu fico pensando é que, assim, quando a gente começou a fazer essa discussão, a gente tendia a construir, acho que até por um recurso, né, mais didático, assim, de organizar, que haveria três momentos na sociologia, né? Um que destacava a importância da origem social para explicar os diferentes resultados, o outro que destacava, né, a importância dos efeitos dos fatores intraescolares, né, na explicação dos resultados desiguais, e aí um terceiro momento que trazia essa discussão do território, né? Mas, de certo modo, essa discussão do território também já estava presente lá desde o relatório Coleman, né, quando ele falava dessas escolas segregadas por grupos étnico-raciais, e também na eficácia escolar, né, quando um dos fatores intraescolares que se relacionam com a diferença de desempenho é, por exemplo, a relação da escola com a comunidade, né, com os pais dos alunos, enfim, com o local que ela está situada. Então, também para a gente refletir sobre como esse tema, né, que a gente vai destacar hoje, ele aparece também em outros momentos, né, desses estudos sociológicos, como a professora Zucca ressaltou. Gente, eu não tô conseguindo acompanhar o chat. Eu vou passar a palavra para a Zucca e eu vou tentar ler aqui, então. O Rosseline levantou a mão, ele pode falar? Não, pode falar, Rosseline. Professora Carolina, você falou uma coisa aí que bate certinho no pensamento que se tem, que é a teoria do capital humano, de Theodor Schultz. Você falou que a teoria chega para a gente com ruídos. Eu diria que ele não chegou com ruídos, chegou com tambores, com trombetas, com barulho intenso. Porque essa teoria, quando ela chega aqui para a gente, ela diz que a educação é a solução para o desenvolvimento do país. Ela não chega tratando a educação como uma das formas, ela é absolvida dessa forma. Inclusive, ela foi bastante criticada pelo professor Gaudêncio Frigoto, no livro A Improdutividade da Escola Produtiva, se não me engano é esse o título. E ela traz essa tessitura aí de a educação é a solução. Com isso, vem aquela visão do tecnicismo, da escola técnica que logo após surge, para trazer a mão de obra que faltava ao país. Eu fui um dos estudantes de escola técnica, então nas capitais tinham a escola técnica, no caso de Natal, e nos interiores, um ou outro interior priorizava uma educação rural. Ela não trazia esse ponto. Esse aí foi algo fascinante, a sua fala de ruído, que realmente é muito puxado. A Ana Carolina, professora, falou também sobre que tem esse debate da origem do estudante. Isso aí, quando a gente tem uma visão de ensino médio, eu até estava revendo alguns aspectos, e realmente tem um pesar muito grande. Mas eu tenho um certo puxado seguinte. A Lei 12.796 de 2013, ela
ela fez com que a entrada na escola fosse reduzida de idade, agora aos 4 anos. Então, isso aí foi em 2013. Esse período de 4 aos 14 anos, nós temos, conforme o PNAD e o censo, nós temos quase uma universalização desses estudantes. Acima, no Brasil, é 92%. E é observado que, independente dessa universalização, dessa entrada na escola, nós tivemos, no ano de 2018, 10 milhões de abandonos escolares, mais de 10 milhões de abandonos escolares no ensino médio. E 71% desse abandono foi de estudantes negros. Então, eu observo que não é só ver a escola em si, mas criar uma visão de pertencimento do estudante à escola. E, além desse pertencimento do estudante à escola, ter o aparato também para as famílias. Como seria possível fazer esse tipo de coligação? Porque tem o pertencimento à escola, tem a atração para a escola. O mesmo ocorre nas universidades. Tem a atração, tem... o estudante está sendo bem tratado, o estudante tem... Mas e as necessidades familiares, que ainda são uma aposta no estudante? E isso faz com que muitos deles abandonem, principalmente no ensino médio, na procura de emprego. Então, a questão é, existe... Eu não conheço nenhum projeto que coligue a escola universitária, ensino médio, a família, exceto esses programas que temos aí, que, na realidade, o que se ganha é baixíssimo, não tem como manter. Existe algum outro sistema que faça isso? Obrigada, Rosseline. Pode falar, Carol. Não, essa resposta, assim, quando eu encontrar ela, você sabe que eu vou ficar rica, né, Rosseline? Que eu vou vender e vai dar tudo certo. Mas, assim, é claro, tem várias possibilidades aí em termos de políticas públicas, com todas as delicadezas que essa discussão impõe, né? Porque, por exemplo, a gente pode pensar nessa própria época do empirismo metodológico, né, que estava revelando essa relação entre origem social e desigualdades escolares, que até então não era discutida, tinha muito uma discussão que levava a uma busca de uma questão do que seria uma boa família. Então, né, para a gente ter um resultado aí de sucesso escolar para os filhos dos diferentes grupos sociais, então como é que a gente imagina que tem que ser as características de uma boa família? O que vai, né, direcionar para todo um processo de estigmatização das camadas populares. Então, essa discussão é sempre muito delicada, né? Como é que a gente vai interferir num aspecto numa sociedade do indivíduo, né? Da sua família, enfim, dessa liberdade, né? Assim, e de uma questão ética mesmo, né? Sobre essa discussão. Então, é um caminho muito mais interessante, eu acho, em termos de política pública, a gente pensar sempre na escola, né? Mas, é claro, não na escola de uma maneira isolada, né? A gente pensar políticas públicas mais integradas, assim, articulando diferentes setores. O que é sempre muito difícil. A gente tem iniciativas assim, né? Sei lá, o exemplo dos CIEPs, por exemplo, né? Pensava a educação e espaços periféricos e tinha uma articulação aí, psicólogo, dentista, né? Várias áreas aí para a gente tentar, de fato, lidar com esse problema das desigualdades educacionais. Mas aí a gente muda de governo e a coisa vai se desconstruindo, assim. Então, é muito problemático, né? Assim, e aí eu ia brincar com você, né? Assim, eu não só não vou te responder, como vou piorar a sua discussão, né? Porque se a gente pensar agora na pandemia, assim, o impacto em termos, né, dos dados de evasão escolar, assim, a gente está discutindo massificação nesses países, né, centrais aí do capitalismo a partir do pós-guerra. O Brasil, a gente tem, né, a gente está caminhando na massificação do ensino fundamental a partir da década de 90, e só do fundamental, né? E claro, como você lembrou, a gente tem uma antecipação aí da obrigatoriedade escolar, mas de difícil cumprimento, né? Assim, essas regulamentações elas vão sempre sendo adiadas porque, em termos, né, continental aí do Brasil, a gente não está conseguindo, de fato, assegurar essa entrada das crianças, né, no período que hoje se coloca como obrigatório.
E aí, assim, pensar que a gente já não tem universalização, né? Nem na educação infantil, nem no ensino médio, e agora ainda tem a pandemia, né? Que coloca a gente numa situação ainda mais mais tensa, né? Assim, de vulnerabilidade econômica, por exemplo, e como que isso afeta os jovens, né? As crianças pequenas, quantas escolas de educação infantil a gente não tem as escolas públicas dando conta de atender toda a demanda, né? Quantas escolas privadas pequenas, né, que não atendem as elites, mas que atendem, né, as classes mais populares, foram fechadas agora no início da pandemia. Então, assim, a gente só está aumentando os problemas, né? E a última coisa, eu prometo, Zuca, depois eu vou vamos controlar. Eu queria lembrar também que no início da aula você estava falando, né, a teoria do capital humano, e aí o Roseli lembra disso. E aí eu queria lembrar a fala do ministro da Educação na semana passada, do nosso ministro da Educação atual, né, assim, que tem tudo a ver com esse pensamento de origem funcionalista, né, se a gente seguir aí pela sociologia, e essa aceitação da desigualdade, né, nem todo mundo deve ir para as universidades. Olha que mesmo que a gente tenha caminhado tanto dentro do campo sociológico para a discussão de outras correntes de pensamento, olha o peso, né, dessa composição, né, assim, em termos de pensamento, ainda hoje influenciando as nossas políticas, né, assim, então, só queria lembrar disso que... Desculpa, gente, eu vou me controlar, prometo. Imagina, contribuições excelentes, acho que a Ana Carolina já respondeu o que o Rosselini tinha colocado, e eu vi aqui, Larissa, eu estou fazendo seu trabalho, que tem uma pergunta da Letícia, que eu já li, assim, muito boa, né? Que a Letícia pergunta como compreender os processos de produção e reprodução das desigualdades, é uma chave para superar as desigualdades? E se sim, qual lugar para a educação básica nessa desconstrução? Eu acho que isso tem a ver exatamente com o que foi falado sobre capital humano, sobre a ideia, a gente tem uma ideia muito forte de olhar para a educação como panaceia, no sentido de que é aquilo que vai resolver todos os problemas sociais, né? Isso está muito presente no discurso que a gente encontra na sociedade, está presente porque tem sentido. Se a gente pega os gráficos de prêmio salarial, eles são extremamente relacionados aos anos de escolaridade. Então, na concepção, claro, a gente vê essa relação, ela é clara, né? Quando a gente fala assim, uma coisa é você ter a correlação, né? Você ter renda e escolaridade, outra coisa é ter causalidade. Então, qual é a causalidade que faz com que indivíduos ganhem mais porque tenham mais escolarização? E aí, pensando nessa ideia de que a educação não é uma panaceia, ela também não consegue resolver todos os problemas e diminuir as desigualdades sociais, é que eu acho que compreender exatamente esses mecanismos que envolvem a passagem pelo sistema educacional e a manutenção das desigualdades é que pode nos ajudar a entender como a gente pensa um projeto de sociedade que seja uma sociedade menos desigual. Isso inclui educação, óbvio, mas não basta apenas a educação, né? Então, conversando com a pergunta da Letícia, acho que a compreensão do lugar da educação na produção e reprodução das desigualdades nos permite entender que ela é apenas uma das etapas, né? E, nesse caso, a educação básica, ela tem papel fundamental no sentido de que a gente tem que garantir a educação básica para todos os nossos jovens, né? Para toda a nossa população. Mas não é isso que vai ser suficiente para acabar com as desigualdades sociais. Até porque a gente tem na sociologia uma teoria que é muito interessante, que é das desigualdades efetivamente mantidas. Significa que você expande o acesso a um determinado segmento de ensino e ainda assim a gente não diminui a desigualdade. O que não significa que não seja importante a expansão, porque acesso à educação ele tem tantos outros benefícios do que apenas a inserção no mercado de trabalho, por exemplo. Seria uma relação um pouco dialética pensar só apenas a partir da demanda da alocação no mercado de trabalho. Ainda que a gente precise vender nossa força de trabalho, a gente precise, né, ganhar algum dinheiro, mas não é isso, né? Mas acho que entender, e aqui eu vou começar a apresentar, porque tem um gráfico que eu queria mostrar para vocês, que dialoga também com o que a Ana Carolina falou sobre essas desigualdades que vão se aprofundar na pandemia e que tem a ver
com a ideia, né, que a gente universalizou a educação fundamental, deixa eu colocar aqui, peraí. Eu vou apresentar e a gente vai continuar conversando. Deixa eu só aumentar a tela aqui para vocês verem melhor. Peraí. Acho que foi, né? Primeiro, esse PowerPoint tinha sido aqui montado para falar, né, primeiro da aula. Aqui a pergunta, os fatores, quais os fatores geram as desigualdades educacionais? Aí a gente pôs essas três etapas aí. Depois eu coloquei a ideia de entrada e saída. Percebam aí que a ideia de entrada tem só essas variáveis, não considera a escola, não olha para a escola. Então, vê um modelo que entra, um modelo que sai, e passou assim ao largo dos mecanismos, né, dos processos que se dão dentro da escola. Depois a gente tem aí a escola eficaz, que aí sim olha para a escola para entender, né, entrada, o que a escola acrescenta nesse processo e a saída. Por isso que também estava vendo umas discussões aqui agora no bate-papo, a gente tem que olhar com muito cuidado para o papel da escola, porque se a gente desacredita nesse papel da escola, nessa instituição, então a gente não precisa investir naquilo que seria infraestrutura, recursos humanos, recursos financeiros, orçamentários, condições de trabalho, tudo aquilo que compõe um clima escolar adequado. Então, é importante olhar para essa teoria, por isso eu digo, eu gosto muito dela, por isso eu citei aquele livro, ela é fundamental. Aqui tem algumas coisas que essa teoria considera, a teoria da escola eficaz. Então, vejam lá, né, os processos internos, a liderança, a importância de uma boa gestão, a importância do currículo, da clareza do projeto pedagógico, de como esses professores, e a gente vai falar também ao longo da aula, a ideia da expectativa do professor com relação aos alunos. Eu acho muito interessante essa pesquisa que eu e a Ana Carolina participamos durante esse tempo. A gente tinha uma questão que era qual é a expectativa dos professores com relação aos seus estudantes, e a gente via diferenças nas respostas, considerando que é o que a gente está chamando a atenção aqui, né, esse lugar de moradia, esse lugar da escola. Mas aqui é só para vocês verem o que essa teoria do efeito escola colocava, mas era esse o gráfico que eu queria mostrar para vocês. Esse é um gráfico feito pela Marília Carvalho, pelo Adriano Sienkiewicz. O Adriano Sienkiewicz ele trabalha no INEP, que é um grande produtor de dados educacionais no Brasil, e ele tem feito estudos muito interessantes para falar sobre desigualdades educacionais. E aqui ele está mostrando o nível mais elevado de escolaridade dos jovens de 18 a 24 anos. Então, a gente está falando aqui só da população de 18 a 24 anos. Ou seja, aquela que, no modelo ideal dos ciclos de transição, já teriam concluído o ensino médio. Né? O ciclo ideal é aquele que o estudante entra na idade adequada e sai na idade adequada, sem ter distorção da série, sem ter processo de evasão e tudo mais. Então, aqui ele está olhando para esse público específico, e aí ele divide entre homens e mulheres, e aqui a gente vê, né, que cada vez mais as mulheres acessam, por exemplo, a educação superior, porque vocês vão ver aí que tem um degradê, né, de cinza, sendo que cada bloco desses corresponde a uma conclusão ou não de uma etapa do segmento de ensino. Né? Então, o cinza mais escuro é quem não concluiu o ensino fundamental ou não estudou. No imediato, é quem concluiu o ensino fundamental, mas não concluiu o ensino médio. O cinza mais claro é quem conclui, quem tem o ensino. Eu tenho só o ensino médio, mas não fui para o ensino superior. E essa última barra aí é justamente quem ingressou no ensino superior. A gente vai ver que as mulheres ingressam mais no ensino superior. E a gente tem visto isso como uma transição demográfica. Tem muitos pesquisadores que vão falar sobre reversão do hiato de gênero na educação superior, ainda que as mulheres ganhem menos e ocupem postos de trabalho menos prestigiados do que os homens. Isso significa que quando elas entram no ensino superior, elas entram também em áreas menos prestigiadas, tal qual acontece com pretos e pardos, né? Então, quando a gente olha para brancos e amarelos, que é um grupo que ele selecionou, e o outro grupo, pretos, pardos e indígenas,
a gente vê como que essa passagem pela educação superior ela é extremamente desigual. E ela é desigual porque ela não é a mesma para todo mundo. E se a gente acrescenta a essa análise a renda, aí a gente vê que a gente tem um problema muito grande no que diz respeito às transições educacionais. Alguns avançam e outros ficam para trás. Tem jovem ficando para trás. Né? Então, o dado está aí. Então, a gente está vendo, quando a gente olha, por exemplo, para a renda, a primeira são os 20% mais pobres da distribuição de renda. É o chamado primeiro quintil da distribuição, primeiro quinto. E a de baixo são os 20% mais ricos. Olha lá onde os 20% mais ricos estão. Eles estão entrando no ensino superior. E vejam que 20% mais rico no Brasil não é a galera que está andando de iate, não sei o que, não. Né? É quase que tem um emprego formal. Nós, né, professores de educação superior, de educação básica, estamos nesse quarto aí dos 20% mais ricos. Então, para ver que existe uma desigualdade extrema e para ver que a gente não universalizou nem o ensino básico. A gente universalizou o acesso à educação fundamental. Só o acesso. A gente não tem universalizado nem a conclusão do ensino fundamental, que é o 9º ano, que é uma etapa que tem grande repetência, grande distorção da série e evasão, principalmente na transição para o ensino médio. Chega no ensino médio, mais um outro problema. Né? E chega no ensino superior. O ensino superior, para a gente ter uma noção, são poucas as... Olhem vocês, se a gente olhar para esse gráfico, a gente consegue pensar quem é elegível dos nossos jovens para o ensino superior. São aqueles que têm apenas do ensino médio, né, para frente. Todo mundo que está para trás não é nem elegível. Então, já tem... O filtro é antes. O filtro é muito... Então, a gente tem que entender o que está acontecendo do ponto de vista desses mecanismos que eu tenho falado. Quando a gente olha para esse dado aí, esse dado é um dado recente, de um pesquisador que tem acesso, que ele está em Brasília, ele é do INEP, então ele tem acesso à base de dados que ele pega o CPF dos indivíduos e ele mistura com base educacional do mercado de trabalho, e a gente está vendo uma enorme desigualdade, considerando esses grupos, por exemplo, que estão destacados aqui. E aí, nesse sentido, que eu fico chamando a atenção para entender, o diálogo com a sua pergunta da Letícia é muito instigante, assim, né? Como que olhar para essas desigualdades nos daria uma chave para superá-las, né? Eu acho que é isso que é o pulo do gato, né? Tentar entender, mas sempre considerando que a educação não é essa panaceia que vai resolver toda essa diminuição, mas ela não deixa de ser um desses fatores que certamente contribuem com essa diminuição das desigualdades, pelo menos no que diz respeito ao acesso à educação, que deve ser universalizado, de qualidade, garantido para todos, para toda a população, para todos os nossos jovens. Mas o que a gente está vendo aqui tem jovens ficando para trás, né? Achei esse gráfico legal, mas eu queria falar aqui do que é o nosso tema, né? Chegar, que a gente estava falando de outras coisas, mas qual é o nosso tema, né? A gente aqui está falando o que os estudos sobre o efeito vizinhança vão mostrar e condicionar sobre as trajetórias dos indivíduos, quando a gente acrescenta aqui esse tipo de análise. Aqui eu não vou falar muito desses mapas, quem é de PH aí do Rio já devem estar... Eu me perdi aqui para passar, pronto. Já devem estar aqui entendendo, né, como a média de uma prova Brasil, esse mapa é de 2007, antigo, como ele dialoga com a distribuição, digamos, da riqueza no território, né, no Rio de Janeiro, mas depois, mais para o final da aula, a gente vai falar mais da empiria, mas era só para ilustrar essas duas cidades aí. Eu queria, agora, de fato, entrar na teoria que a gente está chamando a atenção aqui, que é para falar sobre a organização social do território e os impactos sobre as trajetórias educacionais. Eu trouxe esse mapa aí, eu vou falar muito rapidamente dele,
são mapas que foram feitos, né, por um pesquisador que inspirou toda uma geração de estudos, que é exatamente dessa que a gente vai conversar, que foi feito pelo William Wilson, em 1987, quando ele fez um livro que é A Verdadeira Desvantagem. Né? Esse livro virou uma grande referência para os estudos que vieram depois, porque ele está chamando a atenção para a concentração da pobreza na vizinhança e em que medida essa concentração de pobreza vai exercer impacto sobre as oportunidades, sobre as chances de vida dos indivíduos em situação de pobreza, independente, inclusive, do nível da pobreza, mas ele está chamando a atenção para concentração de pobreza em territórios que vão ficando segregados, sem contato com outros tipos, por exemplo, de classes e grupos sociais. Esse mapa aí da esquerda, ele é um mapa da cidade de Chicago em 1970 e o da direita é 1980. São 10 anos de diferença. Quanto mais escura a cor do mapa, maior o número de famílias que viviam abaixo do nível de pobreza. Então, mais escuro são famílias de 40% a 49%, são concentração de pobreza de 40% a 49% de famílias vivendo abaixo do nível da pobreza e assim por diante. Então, quanto mais claro, menor a concentração de pobreza. E aí ele vai dizer, ele está usando Chicago, né, como exemplo de uma cidade estadunidense, racialmente segregada, mas integrada em termos de classe. Se era segregada racialmente, havia uma integração em termos de classe, né? Ou seja, negros pobres viviam próximos aos negros da classe média trabalhadora. Nesse período, né, da década de 70 e 80, vai haver uma série de transformações macroeconômicas no país que vai fazer com que haja um êxodo da classe média trabalhadora das áreas centrais da cidade em rumo, as cidades dos Estados Unidos têm uma configuração diferente, rumo à periferia. E o que acontece, que é o mapa do lado, é aumento da concentração da pobreza. Se até então você não tinha essa concentração tão forte assim, você tem um aumento da concentração da pobreza. Esse autor está vendo isso, e ele começa a falar, bom, essa concentração da pobreza diminui a probabilidade, né, dos indivíduos pobres estabelecerem laços sociais, por exemplo, com pessoas pertencentes à classe média. O que implicaria, e vocês já vão ver mais abaixo por quê, uma certa distância, um certo apartamento de modelos de papel social, de recursos de informação, de acesso ao trabalho, que vão ser muito prejudiciais por conta exatamente dessa concentração da pobreza em determinado território, né? Então, vejam vocês que tem uma modificação da composição social dos bairros, esses númerozinhos aí são os bairros que vão ficando socioeconomicamente cada vez mais homogêneos e cada vez mais isolados, né? O mapa seguinte é a mesma coisa, só que aqui a gente está falando de taxa de desemprego. Nos bairros, né? Taxa de desemprego em 1970, taxa de desemprego em 1980. Vocês vão vendo aí que cada vez mais tem um aumento da taxa de desemprego de maneira mais ampla, mas tem uma concentração de pessoas desempregadas em determinado território. E esse autor vai dizer que esse isolamento, que essa concentração de pobreza, que essa segregação residencial vai ter como uma das consequências a diminuição de oportunidades. Claro, você está concentrando pobreza, você está diminuindo a interação entre pessoas de diferentes posições na estrutura social, por exemplo, né? E uma das consequências aqui dessas configurações urbanas seria gerar as desigualdades educacionais. Eu vou falar, e aí o estudo do Wilson gerou assim, muitos trabalhos, né? E muitos modelos teóricos. A gente selecionou aqui 2 desses modelos, que são aqueles
que vão falar exatamente desses mecanismos que podem atuar na geração das desigualdades educacionais, considerando esse fator, que não atua sozinho. Mais uma vez, a gente está falando aqui de um fenômeno que ele é multicausal, mas ele é um dos fatores que a gente passa a considerar nos estudos sobre desigualdades educacionais. Né? O primeiro modelo é esse que é conhecido como modelos de socialização e modelos institucionais, desses dois pesquisadores, Gentz e Maier, que escreveram um artigo que é As Consequências Sociais de Crescer em uma Vizinhança Pobre. É um artigo que foi publicado em 1990 e que vai reunir esses mecanismos referentes ao efeito da vizinhança, ao efeito do bairro, sobre a socialização das crianças em idade escolar. Então, quando a gente fala na socialização das crianças, a primeira coisa que esses autores chamam a atenção é o que eles vão falar de influência de pares, o efeito dos pares, né? Que prevê que as crianças tendem a se socializar e adotar comportamentos parecidos que espelham aqueles adotados por seus pares em uma dada vizinhança. É uma ideia de é um modelo epidêmico, né? Eu observo o comportamento de uma criança, porque eu convivo com ela, então logo eu espelho esse comportamento. Considerando o caso das trajetórias educacionais, o que esses autores falam é que em bairros onde boa parte desses estudantes tem pouco interesse pela escola, precisam abandonar porque vão trabalhar, tem um alto nível de evasão, esse tipo de comportamento seria mais aceito pelas crianças que estão observando, porque elas veem os pares, né? A ideia de influência de pares é essa, elas veem os pares tendo determinado comportamento e elas vão olhar aquilo, então, e vão começar a considerar que aquilo não seria um grande problema, né? Esse seria um dos mecanismos. O outro, vocês estão vendo aí, é o chamado modelo de socialização coletiva, que tem a ver com o que eu acabei de falar um pouco sobre a taxa de desemprego, aquele mapa do Wilson, né? E a ideia é um pouco de que essas crianças que crescem, que vivem em áreas homogeneamente pobres, segregadas, elas vão estar distantes de modelos de papel social de adultos, por exemplo, que trabalham, que saem de manhã e voltam à noite e que se inseriram no mercado de trabalho justamente pela escolarização formal. O Wilson vai dizer, né, que o desemprego entre os adultos da área com concentração de pobreza significa uma redução dos modelos de papel social que sejam eficazes para a aquisição dessa cultura do trabalho associada à educação. Né? Então, desemprego, laços instáveis com o mercado de trabalho, com o mundo de trabalho, teriam como tendência enfraquecimento dos modelos adequados de inclusão no mercado de trabalho dessas crianças via escolarização formal. E, finalmente, o terceiro mecanismo dessa teoria aqui é o de modelos institucionais, e aqui dialoga um pouco com a qualidade das escolas, dos recursos disponíveis por essas escolas, e em que medida as características institucionais, né, dessa escola vai mediar a relação entre instituição e território, bairro, vizinhança. E aqui um exemplo que sempre é dado é exatamente as expectativas que os adultos que estão nessas escolas têm, por exemplo, com relação ao futuro dos seus alunos. A gente sabe a importância que as expectativas de docentes, né, da gestão, têm impacto na maneira como as crianças observam suas próprias práticas institucionais. O que essa teoria está dizendo é que os adultos dessas instituições vão usar critérios diferentes para julgar seus alunos baseado nos atributos culturais e no potencial dos seus usuários. Né? Então,
que eles vão dizer? Que crianças pobres de áreas segregadas seriam consideradas menos aptas, por exemplo, para uma educação universitária, e, portanto, vão ser socializadas dessa maneira, né? Se você conseguir terminar o ensino médio, o ensino fundamental, já vai ser uma grande vitória, porque eu entendo as dificuldades que tem, né, considerando todo esse conjunto de fatores. Então, esse modelo, ele aciona essas 3 etapas para falar do efeito que esse território tem na trajetória educacional. E esse modelo institucional e essa perspectiva dos docentes, eu participei recentemente de uma banca de mestrado que a aluna estudava o que ela chamava de efeito Pigmalion, a ideia de que os professores colocam determinadas expectativas nos alunos e é autoprofecia cumprida, né? Que, de fato, acabava que era mais ou menos aquilo que se observava. Era um estudo no 9º ano, e aí ela estava vendo se, de acordo com a avaliação do professor, se aquele professor achava que aquele aluno ia para o ensino médio, para qual ensino médio ia, e para não sei o quê, não sei o quê. Interessantíssimo trabalho, em diálogo um pouco com essas perspectivas criadas pelos docentes, que muitas vezes não são perspectivas objetivas, mas que têm esse caráter subjetivo de influenciar as trajetórias educacionais. E eu lembrei, Carol, da gente fazendo pesquisa de campo numa escola da Zona Sul, agora não me lembro, em Ipanema, e tinha aquela professora falando do Gumercindo, que era um aluno que ela depositava pouquíssima expectativa e chamava ele, na frente dele, isso era na época era 4º ano, hoje é o 5º, né? Chamava ele de Paraíba. E ela falava na frente dele assim, esse Paraíba aí não vai a lugar nenhum. E ela passava só ditado, não influenciava, não tinha expectativa com relação a ele, porque ela já sabia que ele morava em uma favela próxima à escola, e ela olhava para ele e falava, não, esse aluno aqui, especificamente, não vai ter futuro, digamos, né? Eu vou falar só de mais uma pesquisa, e aí também passo a palavra para vocês, e mais uma teoria, né? E passo para a Carol também, se ela quiser falar. Essa aqui é a segunda teoria que foi selecionada, porque a que a gente viu antes, apesar, né, de fazer uma correlação entre as características da vizinhança, sobre os resultados educacionais, ela havia pouca margem de manobra de se adaptar a essas condições que estão dadas. E aí essa teoria aqui da geografia de oportunidades, ela é muito interessante porque ela incrementa esses mecanismos do efeito bairro, do efeito território, a noção de ação social, de agência humana, né? Então, eu acho ela muito interessante porque ela acrescenta exatamente a ideia de geografia objetiva, que tem a ver um pouco com, vocês estão vendo aí, né, dispositivos urbanos que vão variar entre uma zona e outra. Então, tipo de escola, tipo de mercado, as instituições de maneira mais ampla existentes naquele lugar, e a chamada geografia subjetiva, que fala sobre valores, preferências, percepções desses indivíduos acerca das oportunidades que estão postas e dos resultados que vão acontecer a partir das decisões que eles tomam. A minha dissertação de mestrado teve a ver com essa perspectiva, eu explorei muito esse modelo teórico, depois eu passo para Ana Carolina falar um pouco, mas exatamente porque eu queria considerar como é que, a partir desse modelo estrutural, né, muito, muito fechado, muito engessado, como é que os indivíduos caminhavam, quais eram as possibilidades, né? E aqui, muito assim, brevemente,
há, né, essa noção de que a informação ela se origina fundamentalmente nas redes sociais locais, então, na família, nos vizinhos, nos amigos, nos grupos, né, nas organizações religiosas, nas associações. Então, ela está muito ligada às redes sociais locais. E se a gente tem um território que tem uma alta concentração de pobreza, que tem poucos dispositivos urbanos de qualidade, disponíveis ou acessíveis, esse tipo de geografia objetiva atinge a geografia subjetiva do indivíduo, no sentido de qual é a estrutura de oportunidades que existem para ele poder tomar algum tipo de caminho, de ação, né? Então, essa ideia de ser um filtro da percepção das oportunidades disponíveis que caracterizaria essa geografia subjetiva de oportunidades, muito restrita, tendo em vista justamente as características objetivas, né? E essa perspectiva é interessante exatamente porque ela consegue adicionar, mesmo que a gente saiba que essa margem de manobra ela é muito restrita, a gente pensa que há uma possibilidade de olhar para esses caminhos a partir do filtro de percepção desses indivíduos. Eu vou passar para a Carol falar, para a Ana Carolina falar dos estudos empíricos, e a gente, quando pensa, a gente estudou muito o Rio de Janeiro, né, o município, e a distribuição das classes sociais notadamente desigual, lugares de alta concentração de pobreza, apesar de ter um tipo específico de segregação, né, distância, uma proximidade física, às vezes, entre favelas e lugares na Zona Sul, mas uma distância simbólica social enorme, e como que essa concentração de pobreza ela afetava os resultados, né, das crianças e dos adolescentes, considerando exatamente essa organização social do território. Eu tinha outras coisas aqui para falar, mas eu vou deixar para passar para a Ana Carolina, né? A Andréa botou lamentável o comportamento dessa professora, esses comentários são recorrentes, né, na escola. De fato, Andréa, a gente viu muito isso, essa pesquisa tinha uma pergunta que era os professores, até onde você acha que seus alunos vão chegar na progressão educacional? E depois a gente perguntava, mas de fato, vocês acham que eles vão chegar? E a gente via, assim, cruzando com características socioeconômicas, a expectativa docente ela é uma variável fundamental para a gente entender também a produção e reprodução das desigualdades. Então, Carol, eu vou continuar passando aqui, e aí você me fala se eu paro, ou se vocês quiserem também fazer algum comentário antes, fiquem à vontade. Só um comentário, o Luiz perguntou se esses são os estudos de autoeficácia. Ô, Luiz, eu não sei se a Ana Carolina conhece, eu não conheço estudos de autoeficácia, eu conheço esses estudos dessas expectativas docentes a partir dessa chave daquilo que você prevê, é quase aquilo que acontece, né? É uma teoria baseada no Merton, que é muito interessante, que ele fala que os fenômenos sociais não necessariamente têm que ser baseados em algo concreto, que na medida em que você fala alguma coisa, essa coisa pode acontecer. E aí as expectativas docentes dialogam com essa... Eu conheço a perspectiva do Merton, mas não sei. Carol, posso passar, então? Eu também não conheço esse conceito de autoeficácia, assim, dentro da discussão sociológica. Eu pensei mesmo nessa discussão em torno da expectativa do professor, assim, que seria um dos fatores fundamentais para entender as desigualdades, né, de resultado dos alunos. Pois é. Deixa eu fazer um parênteses antes. Eu fico, né, lendo aqui. Vocês estavam falando muito da coisa da reprodução e da produção das desigualdades, né, que passa por dentro da instituição escolar, né? E aí, só para complicar mais, né, as nossas dúvidas aqui, tem uma questão, assim, por exemplo, para além do Bourdieu, né, que está fazendo essa relação aí da estrutura, né, das desigualdades sociais com as desigualdades escolares,
tem também a discussão marxista, né, de produção e reprodução das desigualdades, e como é que estrutura e instituição de escola se relacionam, né? E aí vai não tanto por um viés culturalista, como o Bourdieu está fazendo, mas vai por uma questão de como que a escola atua para a divisão material dos indivíduos, assim, seja em relação aos postos de trabalho, né, ou mesmo essa vinculação com as classes sociais. Mas aí, assim, toda essa discussão desse pensamento reprodutivista, seja, né, de vertente culturalista ou marxista, que foi desenvolvida a partir dos anos 60, 70, para explicar aquela relação entre origem social e desigualdades educacionais, acabou levando a gente para um caminho de muito pessimismo, né? Eu confesso que eu mesmo, como uma grande admiradora do Bourdieu, quando eu acabei minha dissertação, eu achava que tinha que explodir a escola, né? Não tem jeito, assim, a escola está estigmatizando os alunos, né? Isso que a gente vê na sociedade, a escola está reproduzindo, não tem jeito. E, enfim, passado esse susto, né? Assim, depois eu fui dar aula e tal. Eu acho que não, né? Eu acho que a gente tem que reconhecer, sim, essa relação entre a estrutura e as instituições de ensino, e como que as instituições de ensino contribuem, né, para essa reprodução das desigualdades. Mas, mesmo dentro do pensamento marxista, que não é muito ressaltado nesses autores aí da década de 70, marxistas, mas tem um espaço dentro da instituição escolar, assim, reconhecido para a transformação da sociedade, né? Então, se a gente voltar no Marx ou mesmo no Gramsci, a gente vai ver, sim, a possibilidade de transformação da sociedade passando pela escola, né? Passando por essa instituição aí vinculada à superestrutura. Então, assim, mesmo que isso não esteja em destaque, né, nesse pensamento aí dos anos 70, para outros autores isso é evidente, sabe? Então, só para a gente não se desesperar aqui, né? Calma, gente. Nós, professores, a gente não precisa desistir da escola, senão o que a gente está fazendo aqui, né? Então, só que eu vi que essa discussão estava rolando no chat, né? Professor, bom, vamos lá. Oi. Rapidinho, que a Alessandra pediu muito para falar, eu não sei se pode falar agora, ou se espera um pouquinho. Pode falar, Larissa. Pode falar, Alessandra. Boa noite. Meu nome é Alessandra. Eu sou diretora de uma escola no Complexo da Maré. Eu estou lá há 7 anos. A gente hoje tem um IDEB 6.2, tá? E hoje aconteceu uma coisa muito interessante com a gente, né? Eu sempre digo que o meu aluno, ele precisa chegar onde ele quer, né? A gente trabalha com essa concepção, né? Você tem um sonho, nós vamos juntos galgar esse sonho. Não é porque a criança é uma criança que mora na comunidade, o Complexo da Maré é uma das favelas maiores do Rio de Janeiro e mais pobres, né? E nós estamos há 15 dias preparando para uma reportagem da Globo News sobre a volta às aulas, sobre o desempenho das crianças. Eu tenho 58 crianças no primeiro ano e hoje eu tenho 45 alfabetizadas. Nós estamos no começo de agosto, né? E a gente faz um trabalho muito diferenciado. Eu me encontrei em Bourdieu, porque ele realmente... a gente pensa dessa forma. Eu explico para a minha criança, a gente faz o pai conviver. Nossa sala de leitura é aberta para os responsáveis, para eles conhecerem livros, para a gente poder incentivar o nosso aluno, a gente tem que incentivar o nosso responsável, né? E agora à noite, a Globo News me ligou dizendo que ela não iria fazer a reportagem porque era uma área de risco. E aí eu contei para eles a seguinte história. Em 2015, uma árvore caiu dentro do pátio da escola, no dia de tempestade, e caiu em cima da casa de gás da escola. E a gente, na Defesa Civil, ligamos, queríamos que eles fossem, porque se aquela árvore continuasse tombando, ela iria explodir os botijões de gás dentro da casa, né? Só mulheres dentro da escola, cheio de criança.
E aí a Defesa Civil pediu que eu ligasse para o bombeiro, porque eles estavam com muita demanda naquele momento. E eu liguei para o bombeiro, e o bombeiro disse para mim: senhora, a senhora sabe que isso aí é uma área de risco. Aí eu falei: sim, senhor, eu entro nessa comunidade há 20 anos, senhor. Aí ele disse assim para mim: então a senhora é responsável por 8 vidas. E aí eu disse para ele: eu sou responsável por 421, 8 a mais não vai me fazer diferença. E o bombeiro chegou, eu desci, nós trabalhamos numa subida, a escola fica numa subida, eu desci, fui lá embaixo, peguei o carro de bombeiro, voltei, e eles cortaram a árvore e deu tudo certo. E no final, o sargento do Corpo de Bombeiro me disse o seguinte: se eu não viesse aqui hoje, eu não escreveria na minha história de vida este capítulo. Como é importante a escola fazer diferença na comunidade. Como é importante a escola ser importante para as pessoas, não só que estão ali dentro, mas do seu entorno. E aí eu disse para ele: é assim que é feita a educação. Quando a gente tem um trabalho sério, quando a gente trabalha de verdade, porque essa é a nossa função como educador, fazer a diferença, a fazer com que a criança sonhe, que ela queira estar no lugar onde é dela de merecimento, porque o lugar de direito é o lugar da sociedade, é o lugar que toda pessoa deve saber aonde ela tem, quais são os direitos dela. Agora, galgar os seus sonhos, como a gente está aqui galgando, porque todo mundo que está aqui tem um objetivo de vida: fazer mestrado, doutorado, estudar, pesquisar, não é? E o nosso aluno também tem esse direito. Tem o direito de conhecer, tem o direito de entrar na universidade. E eu acho que todo gestor, seria a obrigação de todo professor, de todo gestor, fazer com que estes sonhos fossem, né, concretizados. Eu acho que é esse o papel da escola. Além de ensinar português, matemática, história e geografia, né, que hoje o cara vai lá no Google e coloca história da colonização portuguesa no Brasil. E ele acha a gente mostrar para a criança. Eu trabalho com ensino fundamental de 1º ao 5º ano, que ele, mesmo sendo morador do Complexo da Maré, né, ele pode chegar aonde ele quiser. Ele basta ter foco, determinação, porque ser o melhor é o melhor. E a escola precisa dar esse suporte, né? Não é fácil. Nós somos a primeira escola a voltar na Maré. Desde 10 de março nós estamos trabalhando. Eu tive um caso de Covid de aluno, porque a família pegou. Eu não tive nenhum caso de Covid de professor. Morro de medo. Todo dia eu chego em casa e digo: Deus, agradeço a Deus por estar de volta em casa. Mas eu precisava cumprir esses sonhos. Eu precisava voltar para aquele espaço que ficou 1 ano e 2 meses desabitado de aluno, de sonho, de criança, embora a gente tenha trabalhado pela internet. Foi assim, suado, mas a gente estava lá, né? E aí, quando me vê uma professora que diz: esse cara não tem jeito mesmo, me dá uma dor no coração, né? Porque só no município do Rio eu estou há 20 anos. E dentro do Complexo da Maré, como diretora lá dentro há 10 anos. E a gente não, como educadora, a gente não pode perder esses momentos. Eu acho que hoje a gente escreve uma história no município do Rio, né? Uma história de muita luta, mas que vai servir para mostrar para cada um de nossos alunos que eles podem lutar e que eles podem chegar a todos os lugares, né? Porque, por mais que a desigualdade ela seja, se a escola for uma escola estruturada, se a escola tiver um corpo docente comprometido, eu acho que a gente
consegue chegar a algum lugar. Eu tenho alunos que passaram para a FAETEC, eu tenho alunos que passaram para o Pedro II, eu tenho alunos que conseguem sair lá do quinto ano, vão para o sexto, conseguem bolsas de 100% na Gami Souza, na Uniswan. Então, a gente não pode? A gente pode sim, eu acho que é essa a nossa missão. Obrigada, Alessandra, pelo relato. De fato, está aqui o pessoal no bate-papo dizendo como é importante, e o que você está dizendo faz parte da noção de efeito escola, que é a eficácia de uma boa gestão. A gente não pode esperar que isso seja algo natural dos docentes, mas que sejam docentes qualificados, que entendam o público e que façam um trabalho de qualidade. Parabéns, obrigada por você ter feito o seu relato. Uma ótima inspiração, de fato. Eu vi que a Daniela quer falar, e aí, Carol, depois passamos para você, se você quiser fazer algum comentário e falar também do que você apresentou. Então, Daniela. Oi, gente, boa noite. Primeiramente, professora, muito obrigada pelo seu relato. Minha pesquisa de mestrado também foi sobre efeito território, efeito vizinhança. Eu pesquiso escolas periféricas. Alessandra, você é minha colega, eu sou diretora também na Quarta CRE, numa escola no Complexo da Penha, na Vila Cruzeiro. Eu entendo muito bem o que você está colocando, e eu acho que uma coisa muito importante da aula de hoje é a gente pensar em tudo isso, né? Que até eu esqueci o seu nome de óculos, que são muitos nomes, desculpa, eu esqueci o seu nome, que ela colocou dessa angústia que às vezes dá da gente desacreditar da escola. Mas eu acredito muito na escola, né? Eu acho que não é só ela, como a professora colocou, a gente tem que discutir políticas públicas na área da saúde, habitação, saneamento básico, né? E a educação é uma ferramenta importantíssima. Sem ela, a gente avança muito pouco. Eu acho que uma coisa para a gente pensar enquanto pesquisadores, estudiosos que somos de educação, eu estou de férias, mas eu estou estudando, olha isso, né? Então, isso é educação. E eu acho que a gente pensar que é da escola, sabe, professora Carolina, que me incomoda muito o efeito segregação, sobretudo nas áreas periféricas da violência, é algo que a gente precisa discutir, sim, mas ele não é limitador desses territórios, como a Alessandra colocou. Nós temos muita potência. Eu costumo dizer que eu enxergo potência onde muitos só veem ausência. Então, dizer aquilo que a gente não é, a gente não precisa. O que a gente precisa é olhar para esses territórios e ver todas as potencialidades que ali existem, né? Ali existem muitas potencialidades, ali existem muitos saberes, muitos conhecimentos, precisam ser mobilizados para que a gente construa um projeto de escola e de sociedade, como a professora Carolina colocou. É um projeto de sociedade, né? É só a gente pensar no projeto do CIEP. Não era só um projeto de escola, era um projeto de sociedade. E por que esse projeto não foi à frente, né? Que estruturas seriam modificadas se a gente tivesse uma sociedade mais justa, principalmente economicamente? Então, acho que esse é um debate muito importante. Eu gostei muito dessa aula e já anotei todos os textos, todas as indicações, né? E eu acho que é isso, Alessandra. Eu solidarizo com você, né? E eu acho que é isso também. Eu também construo uma gestão muito nessa perspectiva de diálogo com a comunidade, de respeito ao meu aluno. Eu também não admito que desacreditem no aluno, né? E eu acho que esse curso aqui está sendo muito importante para debates como esse, para a gente se fortalecer. Eu acho que quanto mais junto a gente está, mesmo nesse momento de pandemia, no qual a gente tem que estar isolado fisicamente, mas a gente não está sozinho, né? E eu acho que isso é muito importante. E obrigada, um abraço para todos. E, Alessandra, espero que a gente se veja em breve, tá? Muito obrigada. Ai, gente, que bom ouvir vocês, né? Obrigada. Bom, depois vocês me avisem o que está rolando no chat, por favor, tá, gente? Se quiserem podem me interromper, não tem problema. Eu fiquei pensando, né? Tanto a fala da Alessandra quanto da Daniela, assim, elas estão chamando a atenção para um ponto muito importante, né? Quando a gente discute sociologia, que a gente tem que desvincular esse debate de uma perspectiva assim, determinista, né? A gente está falando de tendências sociais, então assim, existe uma correlação, né? Existe um impacto entre
entre a segregação residencial, por exemplo, e as desigualdades escolares. E aí, reconhecer isso é fundamental, por exemplo, para a gente pensar, de fato, em políticas públicas que enfrentem essas desigualdades associadas, né, educacionais e sociais. Acho que outro ponto importante, assim, é que fazer essa discussão com professores, né, gestores, enfim, com os funcionários das escolas, assim, ela é fundamental também para a gente lembrar dessa relação entre segregação residencial e desigualdade educacional, assim, que no dia a dia é muito difícil, né? No dia a dia é muito difícil trabalhar, né, na escola periférica, na escola dentro da favela. Tem várias questões, né? A Carolina estava falando o aluno chamava Gutenberg, eu lembrei. Você falou outro nome, eu acho. E tinha toda uma estigmatização muito clara que a professora fazia desse aluno, e isso estava muito relacionado ao local de moradia dele, que era a favela ali próxima à escola que a gente estava pesquisando. Mas o dia a dia é muito difícil, né? Muito difícil, a gente se prepara para dar a melhor aula e aí aquilo não dá certo, tem séries de problemas que estão fora da escola que interferem, né, no nosso próprio trabalho ali dentro da sala de aula, assim, né? E a gente é frequente assim que a gente tenda a culpabilizar o nosso aluno, né? Assim, é naquela angústia cotidiana, assim, da gente, mas esse aluno não tem jeito, ele vive num contexto precário, não tem como ele aprender, né? A culpa não é minha, né? Assim, então, quando a gente faz essa discussão aqui, eu acho que ajuda a gente, quando a gente está tendo essa dificuldade na sala de aula, de desnaturalizar essa relação, né? Não é sobre uma incapacidade desse aluno, por exemplo, morador de uma favela, de uma área periférica, mas é a gente reconhecer a diminuição de chances que esse aluno tem para que a gente não contribua de fato para essa diminuição de chances, né? A gente estava falando aqui da expectativa do docente e da importância disso. Então, assim, aí que eu vejo, sabe, a importância da gente fazer essa discussão, assim, para a gente lembrar dessa relação e não se deixar levar para essa reprodução. Eu me lembro, por exemplo, eu fui fazer uma pesquisa numa escola em área de favela aqui no Rio, e aí a diretora que me indicava uma professora para entrevistar. Então, assim, a diretora não me indicou qualquer professora, né? Me indicou aquela professora que ela entendia que era, né, uma melhor, que ia me dar a melhor entrevista, assim, né, sobre a escola dela. E uma das coisas que essa professora falou é que ela não tinha como ensinar, porque naquele contexto, né, de alunos moradores de favela, assim, todos os alunos dela tinham características, por exemplo, sei lá, de sofrer uma dislexia. Assim, ela fez uma associação direta, assim. Todos os alunos, por morarem em favela, eles tinham dificuldades de aprendizagem que ela não tinha o que fazer, assim. Isso me marcou muito, né? Assim, ela era uma professora tida como uma professora de muita qualidade naquele contexto ali, e ela já partia desse lugar determinístico, né? Que a gente está aqui tentando desconstruir. Vocês falaram muito bem, né? Assim, como que essa luta é diária, né? Nas escolas. Bom, vamos lá, né? Vamos voltar aqui para os slides. Então, seguindo ainda essa discussão que a professora Zuccarelli estava trazendo para a gente, né? Desde do Wilson, que é um marco, né, nos anos 80 nos Estados Unidos, falando de como que a concentração de pobreza afeta as chances na vida dos indivíduos desde a infância, né? E passa pelo processo de escolarização, assim, né? Ele estava falando de como que na relação indivíduo e sociedade, assim, a cultura serve para intermediar. E aí ele desenvolveu um conceito de underclass, né? Ele estava falando dos grupos mais vulneráveis. Vamos pensar que nos Estados Unidos, gente, essa segregação física são guetos, né? As pessoas têm um isolamento territorial aí muito bem demarcado, né? Diferente, por exemplo, da organização que a gente tem aqui no Rio de Janeiro, né? A Zucca mesmo chama atenção para isso, assim, por exemplo, a localização de favelas em áreas de entorno abastado. Não é sobre isso, né? Quando a gente pensa na realidade norte-americana, a gente está falando mesmo de um isolamento territorial e de uma concentração dessas desvantagens no território que, de fato, ao contrário, né, daquela promessa de oportunidades igualitárias, tira, né, as chances dos indivíduos simplesmente pelo local de moradia deles, assim. E a escola ela é chamada, né, a esse processo aí de segregação. Bom, e aí
ainda falando, né, do conceito que a professora estava trazendo para a gente, geografia de oportunidades, eu queria trazer aqui para vocês alguns exemplos empíricos de pesquisas feitas no Brasil que trazem essa discussão, né? Então, a Zuka estava falando para a gente, tem uma geografia que é objetiva, né? Por exemplo, no bairro que você reside, né? Ou que você trabalha, assim, qual a qualidade ali dos serviços locais? Qual a qualidade da escola que está localizada nesse bairro? Será que é a mesma lá do outro bairro, né? Que está do outro lado da cidade? Mas não só das escolas, serviços de mobilidade urbana, de saúde, enfim. Então, tem uma geografia objetiva aí, né? Que impacta essa oferta desigual aí, né, de oportunidades. E tem uma geografia subjetiva, que é isso que a gente acaba internalizando, né? Assim, então, de pensar, mas eu sei que tem aquela escola boa lá, né, no centro, mas eu moro na periferia, aquilo não é para mim, eu não tenho como, né? Deve ser pago, né? Por exemplo, quando eu converso com os meus alunos, né, na faculdade, assim, muitos falam que até um grande período da sua vida, assim, né, alunos periféricos ou do interior, assim, eles não sabiam que a universidade pública era gratuita, então eles não imaginavam que aquilo era uma possibilidade para eles. Então a gente vai internalizando também essas chances, né, desiguais. Vamos pensar, por exemplo, a Zuka estava ressaltando a importância das redes sociais, né, e do acesso à informação. É muito comum a gente ver relatos, por exemplo, filhos de porteiros, empregadas domésticas em prédios, né, em bairros abastados, acabam tendo informações assim de que tem aquela escola ali privada de qualidade que oferece bolsa, né? Tenta colocar o seu filho lá. Será que todo mundo tem acesso a essas mesmas informações? Então tem toda essas relações, né? Assim, que o território, entre o território e as desigualdades, né, escolares. Mas aí, assim, para puxar a sardinha aqui para a Zuka, pode voltar, por favor. Tem o trabalho mesmo que ela desenvolveu no mestrado, né, que falava sobre essa desigualdade na geografia de oportunidades, que, para ilustrar, eu sei que aqui não tem pessoal só do Rio de Janeiro, no Rio, né, nos anos 80, quando começou o processo de ocupação na Barra da Tijuca, né, era um areal lá, tinha uma lei que obrigava aqueles condomínios a terem escola pública. Então, inicialmente, assim, os grandes condomínios da Barra, eles tinham sempre uma escola pública. E hoje, essas escolas, elas acabam sendo escolas que têm indicadores muito favoráveis, assim, né? Elas não atendem necessariamente aqueles moradores daqueles condomínios, né? Classe média alta, mas elas acabam oferecendo um serviço de qualidade diferenciada em relação, por exemplo, a escolas localizadas em áreas periféricas ou dentro, né, de áreas de favela, assim, como tendência, né, gente? Não estou falando que uma escola localizada na favela necessariamente é uma escola ruim, né? E os professores estão aí para trazer essa discussão, né, para demarcar essa discussão com a gente. Mas, tendencialmente, assim, ter uma escola localizada num território imerso em vantagens, né, espaciais, vai trazer uma qualidade diferenciada também para aquele processo educativo, né? Então, a própria, por exemplo, composição do alunado dessas escolas era diferente, né? Eram famílias que conseguiam construir, famílias populares, mas que conseguiam construir estratégias para que os seus filhos pudessem frequentar as escolas, né, dentro daqueles condomínios lá longe da sua moradia, assim, né? A professora Fátima Alves, assim, que no Brasil é um nome assim precursor nessa discussão, ela falava que, de fato, assim, a maior parte das famílias tende a ter escolhas tradicionais, né? Então, o filho vai estudar ali perto da sua casa, né? Assim, mas quando você consegue romper com essa matrícula, né? Assim, com esse tipo de escolha, você tem uma repercussão em termos de vantagens para os resultados educacionais das crianças, assim. Então, quando, né, você ter um entendimento, né, de boas escolas e conseguir fazer a matrícula do seu filho naquela escola, que ele vai conviver, por exemplo, com uma mistura social, isso é muito positivo em termos dos resultados escolares dessas crianças, assim. Tem vários trabalhos falando isso, né? Por exemplo, o próprio, a gente estava falando do Larry, né? O sucesso escolar em meios populares, está aí, tá vendo? A gente não está falando de determinismo, a gente está falando de tendências. Então, existem famílias populares
cujos filhos, né, têm um sucesso escolar. E aí a sociologia também, a partir de um determinado momento, começa a estudar esses casos positivos, né, não só os casos negativos. E isso é muito importante também, até para a gente pensar políticas públicas. Que características que essas famílias dispõem, assim? E essas famílias, por exemplo, no Larry, que faz esse trabalho na França, ele falava que tem uma relação diferente com a cultura escrita, que tem uma relação diferente com a organização assim, do tempo, né, na dinâmica doméstica. Tudo isso vai compor aí, características que diferenciam essas famílias e que contribuem para o sucesso escolar de seus filhos. Né? A professora Patrícia Novaes, por exemplo, ela tem um trabalho de mestrado, que ela falava que essa escolha diferencial, né, entre uma escola que está ali do lado da sua casa ou uma escola outra que apresenta uma qualidade diferenciada, ela não tem só a ver com um entendimento assim, do valor que a família dá para a escola. Né? Porque a gente poderia pensar, mas então as famílias populares elas não entendem a importância da educação, do investimento da educação dos seus filhos. E não, assim, as pesquisas não apontam isso, né? Geralmente, quando a gente faz entrevistas com os pais, independente da classe social, há um reconhecimento da valorização do lugar da educação na sociedade. Mas essas escolhas diferenciais talvez não, né? De acordo com a professora Patrícia, com a pesquisa que ela aponta, essas escolhas diferenciais estão relacionadas também à própria experiência que os pais tiveram em termos das relações entre segregação residencial e oportunidades educacionais. Né? Então, o fato dos pais terem conseguido uma maior mobilidade, né, no território e uma maior aproximação das oportunidades educacionais pode explicar esse percurso diferencial do seu filho, né? Mesmo de uma origem popular, ele tem um sucesso escolar, assim. E uma outra coisa, né, um outro exemplo importante também da gente pensar a pesquisa do André Salata, assim, o bairro que a gente reside, né, o bairro que uma criança, um jovem reside, ele pode explicar muito também dos próprios futuros escolares profissionais das crianças. Então, por exemplo, mais do que uma escolha individual, assim, se eu quero continuar nos estudos, se eu quero ir para a faculdade, ou se eu tenho que acabar o ensino médio e ir logo no mercado de trabalho, isso pode ter uma explicação também em relação ao lugar que eu vivo. Então, assim, de acordo com o André Salata, os dados apontam que viver numa vizinhança, né, onde você tem todo um exemplo, né, de pessoas que frequentam a universidade, de pessoas que têm essa oportunidade, isso serve como um dos fatores explicativos, né, para a sua maior chance de frequentar esse espaço, né, e vice-versa, vivendo numa vizinhança onde você não tem, você não visualiza, né, os adultos ao seu redor, ou os jovens mesmo, tendo essas experiências escolares, né, de sucesso, isso acaba repercutindo também sobre aquilo que você acredita que é possível para você, né? Sobre os caminhos que você entende que são possíveis aí para você trilhar. Pode passar. Bom, aí eu e a Zuka, né, a gente estava conversando que temos também muitos alunos mineiros, né, de Minas Gerais, e aí eu fui tentar pesquisar também essa discussão, né, que relaciona segregação residencial e escolar em Minas. E aí eu achei esse trabalho do Igor Mendes, né, orientado pela professora Maria Alice Nogueira, que vai apontar, que vai, inclusive, descrever Belo Horizonte como uma cidade segregada, né? E a partir da análise de dados aí do censo escolar e do censo do IBGE, ele vai demonstrar, por exemplo, o quanto que... Você pode passar, Zuka, por favor? Que no mapa de Belo Horizonte, né, eu estava estudando lá, gente, eu não sou uma pessoa que entende muito bem, mas essa parte aí que está um azul mais escuro, né, seria a área central ali de Belo Horizonte, uma cidade planejada. Estava estudando tudo isso, gente. Uma cidade planejada ali, especialmente começando por essa área central com esse azul mais escuro, né? E aí, ao seu redor, tem uma outra área também que ainda tem características de integração, né, a esse centro aí privilegiado, e nas pontas seria a área mais periférica de ocupação não planejada, né, assim,
mais tardia e desordenada. Vocês me corrigem, por favor, tá, gente? Se eu estiver falando alguma bobagem aqui, não somos especialistas em Belo Horizonte. Mas aí, no trabalho do Igor, assim, ele consegue demonstrar como que no território, né, da capital mineira, a concentração, por exemplo, em termos das rendas, a gente consegue notar uma discrepância territorial. Então, nesses bairros centrais, né, da capital mineira, a gente tem melhores indicadores de renda, né, das famílias, dos moradores. E nas periferias a gente tem os piores. E a mesma coisa em relação aos anos de estudos, né? No centro a gente tem uma concentração aí de moradores com ensino superior completo, e nas periferias o oposto disso, né? E isso vai impactar também nas oportunidades escolares, assim. Agora, tem uma coisa que é muito importante também quando a gente faz essa relação assim com a capital mineira, quando a gente fala das oportunidades educacionais, que é o tipo de política pública. Então, em Minas, me parece, gente, eu não sei se mudou, mas que você tem que matricular o filho no lugar, né, próximo ao seu lugar de moradia, né? Tem uma carta escolar, né? Você tem que matricular ali. E aqui no Rio de Janeiro não é assim. Então, essa possibilidade de haver mistura social, né, em termos de política pública, a gente tem uma maior, né, uma maior chance, né, de haver mistura social nas escolas. E um dos resultados da pesquisa do Igor é justamente isso, assim, nos centros você vê uma segregação escolar muito maior, inclusive, do que nos territórios periféricos, né? Ou seja, são escolas com uma composição social muito homogênea, né? As escolas são marcadas por essa distinção de públicos, né? E não uma mistura social que a sociologia, desde o relatório Coleman, já aponta como um fator muito importante para o enfrentamento às desigualdades, né? Se a gente pensar no Coleman, por exemplo, esses resultados, né, os resultados com maior desvantagem, por exemplo, dos grupos né, da população negra, eles, desde o relatório Coleman, já apontava que para esses estudantes de minoria, né, que têm esses piores resultados, a possibilidade de estudar numa escola, né, onde existe mistura social pode representar uma enorme vantagem, né? Então, isso é um ponto, por exemplo, para a gente pensar seriamente em termos das nossas políticas públicas, né? A indução dessa mistura social nas escolas. E essa vantagem ela não está relacionada só aos grupos mais vulneráveis, né? Para as elites também ter a oportunidade, né, de reconhecer esse outro, de aprender com esse outro, né? Isso também é algo muito importante em termos sociais e mesmo para o seu sucesso individual, né? E pode passar, por favor. Carol, ia falar para a gente ir caminhando para o final, porque já são quase 8 horas. Então, para você fazer o encerramento. Tá. Acho que eu vou falar só mais isso aqui, gente. Né, tem uma discussão também que é muito comum de segregação, é a discussão do centro-periferia, né? A desigualdade centro-periferia, isso pode caber para várias realidades aqui de vários estados, né, que possam estar presentes aqui no curso. E no Rio de Janeiro, né, as professoras Mazé Santana e Maria Lígia Barbosa, né, do IFIX e da UERJ, elas fizeram uma pesquisa que elas demonstravam que os professores mais experientes, em geral, eles tendem a estarem concentrados nas escolas das áreas centrais, né, nas áreas que já apresentam maiores vantagens do município, né? Assim como a infraestrutura escolar, ela tende a ser melhor nas áreas centrais do município do Rio de Janeiro. Então, vamos pensar na multiplicação, né? As desvantagens elas vão se sobrepondo conforme o território que você mora, ou que você estuda, ou que você trabalha, enfim. Então, mais uma coisa aí para a gente pensar em termos da construção de políticas públicas de fato eficazes para enfrentar essas desigualdades. Deixa eu ver. Passa só para ver se eu posso destacar mais alguma coisa, por favor, Zucca. Bom, tem essa discussão de escola de favela, tem muitos trabalhos falando sobre isso, pode passar, por favor. E a questão do impacto da violência, né? A última coisa, então, vai mostrar esse mapinha aqui para vocês, como é que a violência, que é um mapa do município do Rio de Janeiro ainda, como é que a violência está distribuída de maneira desigual no território da cidade, né? Então, a gente vê, por exemplo, os números de homicídios, né? Os indicadores, né, em termos de homicídio na cidade, eles não têm a mesma grandeza, né, nos diferentes territórios. Nesse sentido, assim, o entorno das escolas também apresenta
diferenças em termos do quão impactante é a violência urbana, né, para o funcionamento dessas escolas. Então, por exemplo, escolas em áreas, né, com maiores indicadores de violência, elas tendem, por exemplo, a ter um menor número de dias letivos, porque as escolas fecham quando tem tiroteio, não sei o quê. Então isso já é mais uma desvantagem. Ou mesmo a questão da estabilidade do quadro docente, né? A gente não vai ter tempo, mas os professores certamente poderiam contribuir com esse debate. Assim. Muitas vezes é muito difícil manter um quadro estável de funcionários, né? Assim, os professores são alocados para essas escolas periféricas e aí eles acabam desistindo, enfim, isso também é um fator importante para a qualidade do trabalho das escolas. Então, né? Foi a apresentação. Gente, que pena. Uma pena, mas a gente vai ter que encerrar, né? Acho que a gente tem aí algumas questões ainda que não foram respondidas no bate-papo, mas a gente também tem o espaço da última aula para fazer conversas sobre o que ficou ainda em suspensão. Agradecer muito a presença de vocês, as questões levantadas, a gente continua conversando, né? Vou deixar a Larissa fazer o encerramento, como ela sempre faz. Carol, foi um prazer estar aqui com você do lado. A todas e todos os colegas presentes aqui, trocas importantíssimas, também agradeço demais, foi uma ótima noite, e a gente segue aqui com o curso. Carol, passo para você, depois Larissa para fazer o encerramento. Gente, obrigada, assim, para mim é uma oportunidade estar aqui, tanto na parceria, né, com a professora Carolina Zucarelli, quanto a oportunidade de ouvir um pouquinho, né, bem pouquinho de vocês, mas eu queria ouvir mais. Mas muito obrigada, foi ótima experiência aqui da aula de hoje. Bom, gente, boa noite, eu vou encerrar a gravação, só queria lembrar que a próxima aula vai ser sobre escolha da carreira, identidade e profissão docente, com a professora Ustana Vargas, e vai ser segunda-feira que vem. A gente mandou várias informações no e-mail de hoje, então fiquem atentos ao e-mail sempre, também a pasta do Dropbox, o link também está no e-mail, todos os slides e textos estão lá. E é isso. Muito obrigada por todo mundo ter vindo e até a próxima aula. Tchau, gente.